Então, gente, vamos falar um pouco mais sobre as tais neuroses narcísicas, né? Eu já fiz um vídeo introduzindo aí o assunto. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Mas hoje eu vou avançar um pouco nesse tema, porque é um tema assim um pouco difícil, né? Para quem é do campo da psicanálise, esse termo neuroses narcísicas pode até mesmo soar estranho. Por quê? Porque, como se sabe, esse tema as chamadas neuroses narcísicas, elas foram muito associadas com as formulações que o Freud fez sobre a melancolia, né? Que, como se sabe, ela é uma forma de psicose. Então, as chamadas neuroses narcísicas, na realidade, elas passaram nas formulações freudianas a desembocar no tema da psicose, né? Então, sobretudo nos quadros melancólicos, né? Mas eu de fato vou insistir no uso desse termo, neuroses narcísicas, tendo como base a clínica. Como se sabe, para nós, a clínica ela tem uma certa soberania diante das formulações, né? Ou seja, as coisas que se passam no âmbito da clínica, elas têm necessariamente que ter uma validação da nossa parte, né? E assim, o que eu gostaria de falar hoje um pouco mais sobre esse tema das neuroses narcísicas, né? A primeira coisa seria entender algo que é muito importante, né? Que eu já falei no primeiro vídeo. Neuróticos, psicóticos e perversos são pessoas. E, enquanto pessoas, eles têm um aparelho psíquico. E esse aparelho psíquico, ele tem como principal característica, seja na neurose, seja na psicose, seja na perversão, a característica defensiva. O aparelho psíquico, tal qual ele é formulado pelo Freud, e essa é a grande contribuição do Freud em termos, digamos, de uma prática clínica, é ter formulado uma teoria do aparelho psíquico, que quando nós vamos conhecendo essa teoria e esse aparelho psíquico de uma forma detalhada, nós vamos entendendo como isso pode ser manejado em termos clínicos, né? Para se desarmar as psicopatologias como elas estão armadas. Então, neuróticos, psicóticos e perversos são seres que vão ter ali o seu narcisismo presente. Então, não é só na psicose que há o narcisismo, nem tampouco só na perversão em que há o narcisismo. Ele também está presente na neurose. E eu, inclusive, gosto de pensar, e essa é uma das grandes coisas que eu quero trazer hoje aqui sobre esse tema, né? Que é uma forma de se diferenciar o narcisismo na neurose, o narcisismo na psicose e o narcisismo na perversão. O narcisismo na psicose, ele tem por característica o rompimento com a realidade. Então, a realidade, ela se estabelece de uma tal forma, e a partir do narcisismo, o psicótico, ele arma um delírio, que de certa forma vai ter um componente narcísico bastante acentuado, e a partir desse delírio é que ele vai
conseguir se colocar nessa realidade. Mas a grande característica é o divórcio com a realidade. É uma forma do narcisismo estar que ele não se compõe com a realidade, mas ele se defende excessivamente da realidade. Na perversão, há uma característica inteiramente diferente. Na perversão, o narcisismo ele aparece de uma forma a determinar a maneira como se estabelecem os laços com o outro. Então, o perverso vai ser alguém que vai se valer do seu narcisismo para danificar o outro. Essa é a característica do perverso narcísico. O perverso, quando está agindo a partir do seu componente narcísico, ele vai agir de uma forma a danificar, a causar um dano ao outro. E isso é deliberado, certo? Ele vai fazer um movimento que busca isso, por várias razões que não vou entrar aqui agora. E no caso da neurose, que é o tema que mais me interessa, o neurótico ele vai também poder se valer desse componente narcísico, mas a grande característica é que na neurose esse narcisismo ele tem por razão se defender do outro, se defender do outro, né? Então, claro, é possível que esse neurótico possa causar sofrimento ao outro ao se defender desse outro? Claro que sim, claro que sim. Como acontece, na realidade, muitas vezes. Né? Principalmente porque essas defesas narcísicas, elas não cedem, elas são muito fortes, elas estruturam em grande parte o ego e ela determina uma forma de estabelecer as relações de objeto. Então, gente, essa é uma sutileza clínica, teórico-clínica, que me parece muito importante para nós trabalharmos esse tema. Né? Nas neuroses narcísicas, que eu vou voltar a falar sobre isso, o neurótico ele é alguém que vai ter uma tendência a se defender do outro. Normalmente, ele vai se defender de, digamos assim, de uma falta de reconhecimento do outro a partir da defesa narcísica. E é isso que faz a característica principal do narcisismo na neurose ou das neuroses narcísicas. É que a partir delas, o sujeito passa a estar essencialmente numa posição excessivamente defensiva com relação às suas relações com os outros que importam. E a partir daí é que se formam os problemas que em outro momento nós podemos falar. Bom, mas é isso.